Ninguém acertou essa expressão matemática, ó. Ela é fácil, mas muita gente errou. Qual que é a resposta, ó? 80 menos 100 dividido por 2 vai gerar aqui um menos 30, menos 10, 10 ou 30. Tenta resolver aí, coloca o seu cérebro para treinar aí e coloca a resposta nos comentários qual que seria correto, ok? E para você que me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Eu sempre trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica, assim como este vídeo aqui que eu estou trazendo para você. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto todos os dias, clica aí embaixo, ó, inscrever-se, tá aí em vermelhinho. Assim você vai ser sempre notificado dos novos vídeos aqui do canal. E também deixe seu like no vídeo, que é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo e continuar trazendo vídeos assim, ok? Então, ó, o seu curtir aí é muito importante aqui para eu trazer novos vídeos para você, ok? E nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai resolver 5 questões de matemática básica. Eu vou começar bem lá do básico, como essa questão aqui, e vou elevando o nível aí para você. E sempre tenta resolver antes de ver a resolução do vídeo, ok? Então você sempre tente resolver e coloque nos comentários a sua resposta. Porque assim, lá no final você vai saber quantas questões de fato você acertou ou não. E eu desafio você a acertar mais questões. Quem acertar mais questões aí, eu vou estar indo no seu comentário e respondendo e parabenizando você, ok? Bom, pessoal, para você que já tentou resolver aí, ó, verifica se você acertou ou não essa primeira questão. Para resolver esse tipo de questão, pessoal, a gente tem uma coisa na matemática que é o PENDAS, ó. Já expliquei mais de uma vez aqui, mas vou falar para você, ó. O PENDAS é simplesmente para a gente memorizar a sequência lógica de operações que a gente tem que resolver na nossa expressão matemática. Se a gente tem mais de uma operação, ó, como nesse caso aqui, ó, que seria uma subtração e uma divisão, a gente sempre tem um padrão aí para seguir. Qual que eu vou resolver primeiro? Subtração ou divisão? Bom, nosso PENDAS está aí para te explicar, ó. Eu vou sempre resolver, ó, primeiro parênteses, para por fim resolver subtração, ó. O meu P seria parênteses, o meu E seria expoente, o M multiplicação, o D divisão, o A de adição e o C de subtração. Então eu tenho o seguinte, ó, eu vou resolver primeiro a minha divisão, ó, para por fim resolver minha subtração. Bom, então o que não é divisão a gente copia aqui embaixo, ó, para não confundir, ó. 80 menos, ok? Aí agora eu vou resolver a divisão, ó. 100 dividido por 2, pessoal. Se você tem dificuldade em matemática básica, tem uma apostila muito bacana que eu tô deixando aí embaixo na descrição do vídeo, ó. Mas 100 dividido por 2, ó, vai ser o nosso 50, beleza? Então, ó, 80 menos 50 vai ser quanto? Vai ser 30. Então, ó, a nossa resposta vai ser aqui a letra D, 30. Já comenta embaixo para mim se você acertou ou errou essa primeira questão aqui de matemática. E já fique com a próxima questão aí na tela para você resolver. Quanto é 1 mais 1? Se você marcou aí simplesmente 2, tá errado, beleza? Mas nessa aula aqui eu vou explicar para você porque a resposta não necessariamente é 2. E para você que já tentou resolver, já colocou aí a sua resposta, verifica aí, ó, se você pensou dessa maneira aqui que eu vou explicar para você. Pessoal, se eu tenho 1 mais 1, ó, eu posso chamar esse 1 mais 1 de quê? De x, certo? Que é o valor que eu quero saber aí da nossa resposta. E se eu tenho aqui 1 mais 1 sendo x, se eu pego esse 1 mais 1 aqui e elevo ao quadrado, ó, levo ao quadrado dos dois lados, ok? Ó, sempre tem que fazer isso. Ó, levo ao quadrado aqui e levo ao quadrado aqui. Beleza. Não mudei nada na expressão. Continua a mesma coisa. Eu posso simplesmente cancelar esse quadrado aqui que eu levei. E agora, pessoal, por que isso vai facilitar a minha vida? Olha só o seguinte, a gente vai fazer o produto, ó, distribuição aqui, ó. Primeiro ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Igual a x ao quadrado. E agora, pessoal, agora a gente vai fazer aí da nossa matemática, ó. A gente sabe, ó, que 1 elevado ao quadrado vai ser o próprio 1, certo? Ó. E aqui, ó, distributivo, ó, 2 vezes 1 vezes 1. Beleza, eu tenho um número aqui qualquer, vezes 1 vai ser o quê? Ele mesmo, né? Então, ó, vou ter 1 mais 2, mais 1 igual a x ao quadrado. E agora, pessoal, o que a gente deduziu aqui, ó? A gente sabe, ó, que 1 mais 1 é o meu x, certo? Então, ó, eu substituo esse 1 mais 1 aqui pelo meu x e vou ter o seguinte, ó.
x mais 2, ó, ok? Igual a x ao quadrado. E agora, como que eu vou resolver essa equação aqui? Bom, lá da matemática a gente tem o nosso famoso Bhaskara aí, certo? Ó, o Bhaskara. E como que a gente vai resolver aqui essa nossa equação pelo Bhaskara? Bom, vamos igualar aqui a zero, ó. Vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado aqui negativo, que eu passo ele para o outro lado do igual, mais x mais 2 igual a zero, certo? E agora, pessoal, como que a gente vai colocar isso na forma de Bhaskara? Olha só, pela forma de Bhaskara, diz o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, o nosso menos x ao quadrado, que é o a, aqui o b e aqui o c, certo? E lá do Bhaskara, a gente vai ter o seguinte, ó, o x vai ser igual a mais ou menos b, certo? Mais, aqui não, vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac aqui, certo? Tudo isso dividido, ó, por 2 vezes a. E o que a gente tem aqui, pessoal? Ó, a gente tem, ó, que o nosso b vale 1, então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter menos 1 aqui ao quadrado, mais ou menos, ó, raiz quadrada de b ao quadrado, que é o meu b é 1, então eu vou ter 1 ao quadrado aqui, certo? E agora, pessoal? Agora aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, menos 4 vezes o meu a, que vale menos 1, certo? Vezes aqui, ó, o meu c, que vale 2, ok? Que vale 2 aqui. E eu vou dividir tudo isso, pessoal, ó, por 2a aqui. Então, ó, vou ter 2 vezes meu menos 1. E agora, pessoal, como que a gente vai resolver essa nossa expressão matemática aqui, ó? Bom, a gente vai ter o seguinte, ó, então nós vamos ter que o nosso x vai ser dado pelo nosso menos b, vai ser menos 1, certo? Ó, b ao quadrado, mais ou menos aqui, ó, a raiz quadrada de 1 ao quadrado. Aqui eu tenho menos com menos, vai ficar mais, certo? Ó, da regra de sinais aí, ó. Mais com mais fica mais, menos com menos fica mais com menos fica menos, e menos com mais fica menos, certo? Então aqui, ó, tem menos com menos fica mais. Então vamos ter 1 ao quadrado mais 8, tudo isso aqui dividido por menos 2, certo? Então a nossa resposta aí vai ser o seguinte, ó, menos 1 mais ou menos raiz de 1 mais 8 vai ser o quê? 9, certo? Raiz de 9 é 3. Então vamos ter essa aqui como resultado da nossa expressão. Vamos chegar em quais raízes aí, pessoal? Vamos chegar na raiz, o x podendo ser 2 ou x podendo ser menos 1, certo? E como a gente sabe que a soma de dois números inteiros vai gerar um número inteiro, então a única resposta que a gente vai ter aí, ó, vai ser o x é igual a 2. Se o dia 8 de fevereiro de 2020 foi um sábado, é correto afirmar que o dia 24 de dezembro deste mesmo ano foi uma quinta-feira, quarta-feira, terça-feira ou segunda-feira? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico? Tenta resolver e coloca embaixo nos comentários qual seria a alternativa correta. Olha, essa questão aqui, ela não é difícil, tá ok? Ela é só trabalhosa. Por que ela é trabalhosa? Primeira informação que a gente precisa saber que no exercício. 2020 foi um ano bissexto, certo? Um ano bi aí, na nossa matemática. Por quê? Porque ele teve um dia a mais em fevereiro. Isso vai ser importante porque, ó, eu vou ter que reescrever aqui, ó, todos os meses para a gente saber quantos dias se passaram, ó, dia 8 até dia 24 aqui, ó, de fevereiro até dezembro. Bom, a gente vai ter fevereiro aqui, ó, como eu já disse que foi bissexto, vai ter 29 dias. Eu vou ter, ó, março, eu vou ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ok? Então, março eu vou ter 31, aqui em abril eu vou ter 30, maio eu vou ter 31, junho 30, julho 31, aqui, ó, em setembro, agosto, né? Agosto eu vou ter 31 também, setembro eu vou ter 30, outubro eu vou ter 31, novembro eu vou ter 30, e aqui, ó, em dezembro, ó, vai ser até o nosso dia 24, ok? E aqui em fevereiro, pessoal, é importante, ó, eu tenho
do dia 8 até o dia 29, que vai corresponder aí, ó, a 22 dias, certo? E o que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, ó, eu vou ter que somar tudo isso aqui, ó, e dividir por 7, para eu saber quantos ciclos de sábado se passaram aí, ok? Ó? Então, eu vou ter o seguinte, ó, 321 vai ser a somatória, ó, desses nossos dias aqui, beleza? Ó, nossos meses, nossos dias aí, de fevereiro a dezembro, beleza? Então, a somatória disso aqui, ó, vai ser, ó, 321. Se eu pego esse nosso 321 e divido por nosso 7, vamos saber aí, pessoal, ó, que se passaram 45 semanas. Então foram 45 sábados. E o resto dessa operação, pessoal, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, 4 aqui, vamos ter um resto 6, beleza? Ó, um resto 6 aqui. E esse resto 6, pessoal, então a gente tem o seguinte, ó, temos sábado aí, ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ó. A gente conta, ó, 6 aqui e vai ser a nossa resposta, beleza? Ó, passou sábado, domingo, a segunda, a terça aqui, ó, 4, a quarta e a quinta seria o nosso sexto dia. Então, por isso, ó, a nossa resposta vai ser letra A, quinta-feira aí, ó. Se passaram 45 semanas mais 6 dias. Comenta aí se você acertou ou errou essa questão de lógica aqui. E se você encontrou uma maneira mais simples de resolver, que eu vou estar lendo seu comentário. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. E para saber se você acompanhou até aqui, coloca aí, ó, de qual região aí, ó, qual cidade você está falando. Vou falar aqui, ó, diretamente de Campinas, estado de São Paulo. Muito obrigado, eu te vejo na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.